Oi, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar todo o conteúdo e estejam compreendendo. Hoje, nós iremos falar sobre uma região muito bonita. Mas antes de começar, eu vou ler um cordel para vocês. E espero que vocês adivinhem sobre qual região irei falar. Preste atenção! Já entreguei aí. Eita, meu Nordeste! Ei, meu Nordeste! Terra de gente valente, luta e garra dia a dia, sempre seguindo em frente, mostrando que o sucesso é resultado do progresso de um povo unido e inteligente. Então, hoje, iremos falar sobre a região Nordeste, essa região em que vivemos. E temos aqui, um povo batalhador que nunca teve medo de ir à luta, mesmo enfrentando diversos problemas, como a seca, que foi um dos principais problemas, que ocasionou a saída de muitos nordestinos daqui para a região Sudeste. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a economia da região Nordeste e em seguida falaremos sobre a região Sudeste, que foi a região que acolheu esse povo nordestino com todo o amor. Então vamos lá, me acompanhe. A economia da região Nordeste. Na região Nordeste, nós temos como destaque as atividades econômicas voltadas à agricultura, pecuária, atividade industrial, que ganhou muita força nessa região por volta da década de 70, a atividade turística, que é uma das atividades que mais traz benefícios à nossa região, e o extrativismo. Vamos ver um pouquinho sobre cada um e qual a sua importância para a nossa região. Para isso, vocês podem ir me acompanhando no livro, na página 133, ou prestar atenção no que eu estou lendo aqui na tela. As atividades econômicas desenvolvidas no interior da região Nordeste estão voltadas principalmente para a agricultura. Em algumas áreas do interior nordestino, a agricultura vem ganhando força com a utilização de técnicas de irrigação, que é necessária devido ao regime irregular de chuvas nessa área, nessa região. Vamos compreender um pouquinho. No interior do Nordeste, as principais atividades econômicas que mais se destacam, as mais desenvolvidas, está ligada para a agropecuária, ou seja, a agricultura, o cultivo, o trabalho com o cultivo da terra, e a pecuária, o trabalho voltado à criação de animais. Porém, essa região do Nordeste, essa parte do Nordeste, sofre bastante com a seca, isso por conta da escassez de chuva durante a maior parte do ano. Mas, nos últimos anos, algumas técnicas vêm sendo desenvolvidas para minimizar no interior da região Nordeste essa falta de chuva, para minimizar a falta de água. E uma dessas técnicas que vem sendo bastante utilizadas é a técnica da irrigação, ou seja, a utilização de rios que ficam próximas àquela região, para que a atividade econômica ligada à agropecuária venha a ser desenvolvida. Essa técnica utiliza encanação, utiliza vários sistemas hidráulicos, que retira a água dos rios e distribui nas lavouras. É como se pegássemos um regador e saíssemos molhando as plantinhas, já que não tem um período prolongado de chuva aqui no Nordeste. E isso acaba prejudicando bastante o desenvolvimento desse setor, que é o setor de maior destaque na nossa região e muito importante para todo o Brasil, pois é daqui do Nordeste que sai grande parte dos produtos agrícolas e pecuários para o Brasil, para todo o Brasil. Vamos observar aqui uma dessas técnicas de irrigação, que acontece no Vale do São Francisco. É uma região que fica próxima ao Rio São Francisco,
Para quem não sabe, o Rio São Francisco é um dos rios mais importantes, né, ou se não o mais importante da região Nordeste, porque ele banha muitos estados e é bastante grande, né, tem um tamanho muito grande e acaba beneficiando várias atividades econômicas, principalmente as atividades ligadas ao setor agropecuário, da agricultura e da pecuária. O Rio São Francisco nasce lá em Minas Gerais e vem seguindo o seu fluxo, né? E pega aqui a região Nordeste e acaba beneficiando bastante esse povo sofrido do interior do Nordeste, que sofre com a seca. E acaba banhando também aqui o nosso estado de Sergipe, né? Trazendo bastante benefício para o nosso estado. Então, o Vale do São Francisco é essa região onde está próxima ali do leito do rio, próximo do rio, e que ali são desenvolvidas várias atividades ligadas ao setor agrícola, ou seja, ligado ao plantio, ao cultivo de diversas lavouras. Essas lavouras, elas recebem a água do rio para que possa se desenvolver de forma excelente, se desenvolver como deveria, caso estivesse chuvas. Então, essa técnica utilizada, como eu expliquei, é como se nós pegássemos um regador e saíssemos molhando as plantinhas. Então, ela é bastante utilizada, né? Ela vem sendo bastante utilizada no interior do Nordeste, que é a parte do Nordeste que mais sofre com a escassez de chuva, é a parte do Nordeste que mais sofre com as secas, mais atingido pela seca. Então, aqui nós podemos ver, né, uma região do Vale do São Francisco, né, e aqui lavouras. Olha só, aqui nós podemos ver lavouras sendo desenvolvidas, uma atividade econômica muito importante, a agricultura. Olha aqui alguns dos produtos que são produzidos nessa região do Vale do São Francisco. Então, temos aqui o abacaxi, o maracujá, a manga, a uva, o melão, e existem diversos outros produtos. Esses produtos, eles podem ser produzidos durante todo o ano. Com a técnica de irrigação, esses produtos, eles estão lá disponíveis durante todo o ano, já que com essa técnica de irrigação não falta água para que ela seja desenvolvida, que eles sejam desenvolvidos de maneira adequada. Então, esses são os produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós conhecemos, né? E muitas vezes não sabemos de onde vem, e muitos deles estão vindo lá da região do Vale do São Francisco. Essa região onde está sendo desenvolvida essa técnica de agricultura ligada à irrigação, né? À utilização da água do rio. Outras atividades que também se destacam na região Nordeste são as atividades industriais e o turismo. Essas atividades elas se desenvolvem em áreas mais próximas ao litoral, né? Além disso, também tem a agropecuária. Lembrem disso, a agropecuária ela não se desenvolve apenas nessa região do Vale do São Francisco, mas também na parte do litoral. Porém, as atividades de maior destaque na região do litoral são as atividades industriais, ou seja, as indústrias, que lá por volta da década de 70 chegou com grande força aqui no Nordeste. Isso graças à disponibilidade de terrenos para que elas fossem construídas, a disponibilidade de redução de impostos oferecido pelos governos locais para que essas atividades acontecessem de maneira eficiente. Ou seja, os benefícios trazidos pelos governantes, eles iriam também, né, os benefícios trazidos a essas indústrias, iriam também beneficiar o povo nordestino, iria beneficiar essa região nordestina, né, a região do Nordeste. Outra atividade que tem bastante destaque é a atividade do turismo. A atividade turística é uma atividade muito grande, muito forte aqui na região Nordeste. Graças ao calor durante o ano todo, né, as elevadas temperaturas, graças às belíssimas praias
que dispomos, né, que temos aqui na nossa região, na região Nordeste, aqui em Sergipe, em Aracaju, na Bahia, Alagoas, Pernambuco, na Paraíba. Então são praias belíssimas que atraem turistas do mundo inteiro, não só aqui do Brasil, mas turistas do mundo inteiro. E essa atividade acaba beneficiando bastante a região Nordeste, trazendo muito benefícios, principalmente financeiros. E isso permitiu que essa região, que até então era vista como uma região de muita pobreza, uma região onde a seca predominava, onde as pessoas fugiam da seca o tempo inteiro, isso vem fazendo com que essa região seja vista cada vez mais de forma diferente. Vamos ver aqui um destaque uma atividade que tem bastante destaque aqui no Nordeste, que é a atividade industrial, e ela se destaca graças ao polo industrial de Camaçari, na Bahia. É um polo que reúne indústrias automobilísticas e petroquímica. Esse polo, ele mais se parece com uma cidade, olha só, né? Uma cidade industrial, uma cidade com muitas indústrias, onde pessoas de diversas partes do Brasil vêm para trabalhar aí. E pessoas de outras cidades, né, vizinho ali a Camaçari, pessoas aqui de Sergipe também, que vão trabalhar lá, já que é um lugar onde dispõe de muita oferta de trabalho. Então, o polo industrial de Camaçari é um polo que se destaca bastante na região Nordeste, né, e faz com que essa atividade industrial ela cresça na nossa região e tenha um importante destaque. Outra atividade daqui que se destaca bastante aqui na região Nordeste está relacionada ao extrativismo. O extrativismo mineral e o extrativismo vegetal. No extrativismo mineral, a região Nordeste ela se destaca pela exploração do sal marinho nas regiões litorâneas, né? A exploração do sal na região do litoral. Nós vemos aí um importante destaque lá para o Rio Grande do Norte, do gás natural e do petróleo. Então, são produtos muito encontrados aqui no Nordeste e são extraídos daqui e levados para o mundo inteiro, não só aqui para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Outro tipo de extrativismo é o extrativismo vegetal, que tem destaque para o babaçu e a carnaúba, que são os principais produtos explorados aqui no Nordeste, principalmente no estado do Maranhão. Esses produtos são utilizados em diversas indústrias, como a indústria de cosmético, né, para a produção de vários cosméticos. Então, aqui está, né, as atividades econômicas que mais se destacam na região Nordeste, que são a agropecuária, a atividade do cultivo da terra, da criação de animais, a atividade industrial que ganhou muita força, né, por volta da década de 70, o setor turístico, né, que tem também bastante destaque, tem ganhado bastante destaque, e o extrativismo, tanto o mineral como o vegetal. Agora eu te convido a abrir o livro na página 134. Observe aqui, página 134. Nós vamos dar uma olhada nesse anúncio publicitário. Esse anúncio está trazendo uma propaganda de um estado brasileiro para atrair turistas. Nesse anúncio nós podemos ver aí em destaque a praia de Coqueirinho, só vou confirmar aqui, isso, a praia de Coqueirinho, no estado da Paraíba, uma praia belíssima, né? Então é uma propaganda para atrair turistas para essa região. Aí eu vou pedir que vocês dêem uma pausa nesse vídeo e respondam as questões A, B e C. Depois retorna e nós faremos juntos a correção, ok? Vou dar esse tempinho a vocês dão uma pausa aí, respondem e quando retornarmos faremos a correção. Voltamos, então vamos fazer juntos essa correção. Espero que vocês tenham conseguido realizar a atividade.
Letra A. Qual atividade econômica da região Nordeste é tratada nesse anúncio publicitário? Aqui nós estamos tratando de uma atividade econômica. Qual é essa atividade? Uma atividade econômica com bastante destaque para essa região? Muito bem, o setor turístico. Atividade turística, muito bem. Uma atividade, é um anúncio, né, que é para atrair turistas. Letra B. Cite os fatores que contribuem para o desenvolvimento dessa atividade na região Nordeste. Lembram que nós falamos agora há pouco, anteriormente, que o fato de vivermos em uma região com temperaturas elevadas, termos muitas praias, muitos lugares culturais, muitos lugares históricos, isso são fatores que acabam atraindo turistas do mundo inteiro. Então, os principais fatores, né, que atraem para o desenvolvimento dessa atividade na região Nordeste são as elevadas temperaturas, as praias, as construções históricas e a diversidade cultural, né? Vivemos em um estado, em uma região com uma diversidade cultural muito grande. Então, tudo isso são fatores que contribuem para o desenvolvimento da atividade turística aqui. Letra C. Além da atividade retratada, que outras atividades econômicas se destacam na região Nordeste? Nós vimos também agora há pouco, né? Quais são as outras atividades que ganham bastante destaque? Vamos lá. A agropecuária, né? Em especial a agricultura irrigada, a indústria e o extrativismo. Essas são atividades de bastante destaque na região Nordeste, nessa região linda que vivemos. Então, falamos agora sobre a região Nordeste, né? Falamos até agora sobre a região Nordeste. E agora iremos falar sobre uma região que acolheu o povo nordestino em um tempo muito difícil. Alguém sabe me dizer que região é essa? Vamos lá? Agora falaremos sobre a região Sudeste, lá onde está o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Foi uma região que durante muito tempo acolheu, né, o povo nordestino, que fugia daqui da seca, da pobreza, da falta de emprego, da falta de oportunidade. Iam em busca dessa região, pois era lá que tinha um grande... Pois foi lá que as primeiras indústrias foram instaladas aqui no Brasil, né? Foi uma região onde se desenvolveu muito bem no setor industrial e acabou atraindo muitos imigrantes, né, vindos principalmente do Nordeste e Norte do Brasil. Então, agora, abra um livro na página 142 e nós vamos ver um pouquinho sobre a região Sudeste. Página 142, aqui, acompanhem comigo. A região Sudeste é formada por 4 estados e ocupa 11% do território brasileiro. E nela encontra-se aproximadamente 42% da população total do nosso país. Então, é uma região, se comparada ao tamanho em extensão territorial do Brasil, é uma região pequena, menor que o Nordeste, porém abriga a maior população do Brasil. Isso graças ao grande fluxo migratório que aconteceu durante muito tempo, lá na década de 40, 50, 60, para essa região. Né? Então, grande parte da população do Brasil se concentrou nessa região, pois era nela, principalmente no estado de São Paulo, que a maior parte das indústrias se concentravam. Então, atraiu muita gente graças à oferta de emprego. Nessa região também, nós temos como destaque a Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a vegetação que mais se destaca nessa região. Cobria uma grande área dessa região, mas ao longo do tempo, com o crescimento das cidades e o avanço das atividades econômicas, reduziu de tamanho e continua reduzindo. O tamanho dessa floresta atualmente está em cerca de
12% da sua área original. Ou seja, a Mata Atlântica, que é essa vegetação muito importante da região sudeste, ela vem sendo muito reduzida durante todo o processo, vem lá desde o processo da colonização do Brasil até os dias de hoje. Isso por quê? Porque muitas cidades foram construídas nessa região e aí com isso, com o crescimento dessas cidades, a mata, né, a vegetação da Mata Atlântica foi sendo derrubada, foi sendo destruída para que cidades fossem sendo construídas. Então nós vemos que hoje resta apenas 12% da área original da Mata Atlântica. Era uma mata muito importante para o Brasil. Foi nela que os colonizadores exploraram bastante o pau-brasil. E até hoje, né, ela é uma mata muito explorada, uma mata que foi bastante danificada, destruída para a construção de cidades. Isso porque na região sudeste, né, a grande concentração de cidades, de população, de indústria é muito grande. A região sudeste é a região mais urbanizada de nosso país, com cerca de 93% de sua população residindo na área rural. Na área urbana. Então, a região sudeste é uma região totalmente urbanizada, né? Apenas 7% da população vive no campo. Então, é uma região urbanizada, é uma região onde tem muitas cidades e a maior parte da população reside nessas cidades. Então, apenas 7% da população vive na área rural e 93% na área urbana. E então, nós vimos que a região sudeste é uma região onde abriga a maior parte da população brasileira, é uma região totalmente, né, quase totalmente urbanizada, onde abriga a maior parte da sua população vivendo nas cidades. E isso é graças a alguns fatores, né? Alguns fatores contribuíram para o crescimento das cidades da região sudeste. E é o que nós veremos agora. Quais foram os fatores que contribuíram para esse intenso crescimento das cidades na região sudeste? Vamos lá? Olha só, um desses fatores foi o êxodo rural, no qual muitas pessoas deixaram o campo para viver nas cidades. As pessoas começaram a sair do campo, já que a modernização começa a chegar no campo, maquinários começam a chegar no campo e começa a substituir o trabalho humano. Essas pessoas começam a ficar sem trabalho e aí vai em busca das grandes cidades com indústrias para que possam, né, encontrar lá trabalho. Então, um dos fatores que contribuíram para o intenso crescimento da região sudeste foi o êxodo rural, né, a saída do campo, essa saída em massa, muitas pessoas saíram do campo para a cidade, né? Lá por volta da década de 1940, a maior parte da população brasileira vivia no campo, vivia na zona rural, e uma menor parte na cidade, né? Aí por volta da década de 80, nós já tínhamos uma grande concentração de pessoas vivendo na cidade e uma menor população vivendo no campo. E hoje, esse número, né, é bem mais elevado. A população urbana é muito maior do que a população rural. Outro fator que contribuiu para o crescimento, né, da região sudeste, das cidades na região sudeste, foi o crescimento natural da população, que ocorreu em ritmo acelerado. Ou seja, a quantidade de mortes foi caindo, a quantidade de nascimentos, de natalidade, a taxa de mortalidade cai, a taxa de natalidade sobe, ficando essa diferença grande que nós podemos notar aqui, olha só. E aí esse intenso crescimento, né, da população brasileira permitiu então um crescimento da população da região sudeste. Isso graças a fatores como o desenvolvimento na área da saúde, que permitiu esse crescimento natural da população, né? O saneamento básico que foi chegando, né, nas cidades, e aí acabou diminuindo as mortes que eram ocasionadas por doenças geradas por alguns problemas, alguns fatores, né,
das cidades da população brasileira, do Brasil. Então, a taxa de mortalidade, ela diminui, a de natalidade cresce em ritmo acelerado, e aí o crescimento natural acontece assim, ele deslanchando em um ritmo bastante acelerado. Aqui nós temos a chegada de grandes levas de imigrantes vindo de outras regiões do país. Como eu falei, lá da região Nordeste, aqui da região Nordeste, muitas pessoas saíram daqui, lá por volta da década de 60, de 80, para ir buscar uma melhor qualidade de vida na região Sudeste. Né? Aqui fugiam da seca, fugiam da falta de emprego, e iam para a região Sudeste em busca de uma melhor qualidade de vida. Enquanto isso, a região crescia de forma acelerada e as cidades não tinham estrutura suficiente para receber todo esse povo. Então, o fluxo migratório interno mesmo contribuiu para que essa região ela crescesse de forma acelerada. Olha aqui essas setinhas em preto indicando, né, que foi o fluxo. Essa aqui mais larguinha é o fluxo que veio do Nordeste para a região Sudeste, foi um fluxo bem maior. Aqui, um pouquinho mais larga da região Norte, da região Centro-Oeste, e aqui um pouquinho, né, foi em bem menor quantidade da região Sul. Então, essas setinhas aqui estão indicando esse fluxo migratório entre 1960 e 1980. Podemos ver aqui essa foto, né? Pessoas em Paus de Arara, né? Eram caminhões que transportavam essas pessoas e levavam aqui do Nordeste lá para o Sudeste. E aqui pessoas em rodoviárias indo para a região Sudeste. Outro fator foi a oferta de emprego e a expansão dos serviços de saúde, educação e lazer, que atraíram muitos migrantes para maiores cidades do Sudeste. Então, na região Sudeste começava a se destacar a oferta de emprego muito grande, a expansão da saúde, né? A saúde começou a melhorar naquela região, a educação, o lazer. Então, isso aí são fatores que contribuíram para o crescimento dessas cidades no Sudeste, né? Essa leva de imigrantes ir para a região Sudeste. E, para concluir a nossa aula de hoje, peço que vocês abram o livro na página 143 e iremos responder essa atividade. Vocês vão dar uma pausa nesse vídeo, respondem a atividade e depois a gente retorna para corrigir. Ok? Primeira e segunda questão, letra A e B da segunda questão. Já já a gente retorna para corrigir. Estamos de volta, né? Primeira questão, vamos lá, eu quero ver se vocês conseguiram responder certinho. Cite exemplos de atividades humanas que causaram a devastação da Mata Atlântica ao longo da história. Quais foram as atividades humanas que causaram a devastação da Mata Atlântica ao longo da história? Nós vimos agora há pouco na aula, né? Quando estávamos falando sobre a Mata Atlântica na região Sudeste. Vamos lá? Isso mesmo, o crescimento das cidades e o avanço das atividades econômicas contribuíram para a devastação da Mata Atlântica. Segunda questão, observe o gráfico. Eu não trouxe o gráfico aqui na tela, mas eu trouxe ele aqui no livro. E aí nós vamos observar esse gráfico. Nesse gráfico está representada o crescimento da população da região Sudeste entre 1940 e 2015. Em verde, nós podemos ver a população rural e em laranja, a população urbana. O que é que nós podemos observar com relação a esse crescimento, com relação a esse gráfico? O que é que aconteceu aí entre 1940 e 2015 com essa população rural e urbana? Um crescimento da população urbana, muito bem, e uma diminuição da população rural. Então, letra A. Em 1940, na região Sudeste, predominava a população rural ou a população urbana? Vamos observar aqui em 1940. Olha aqui, deixa eu tentar mostrar aqui na câmera. Isso aqui. Em verde, em laranja, deixa eu voltar o dedo para aqui. Em laranja, nós temos a população urbana. E em verde, a população rural. Então, qual foi a população? Qual era a maior população nessa época, em 1940?
Muito bem, predominava a população rural. E letra B, em 2015, na região sudeste, predominava a população rural ou a urbana? Olha aqui agora essa diferença elevadíssima. Em laranja, a população urbana, e em verde, a população rural. Qual era que predominava? Sem sombra de dúvidas, né? A população urbana. Então, aí nós vemos essa diferença muito grande entre 1940 e 2015 da população rural e urbana na região sudeste. Nossa aula fica por aqui. Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!